Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro de São Tiago, capítulo 4, dos versículos 6 ao 10. Mas ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações, homens dúbios. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se o vosso riso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. É muito forte que o Senhor traz para mim, para você meditarmos neste dia, meu irmão e minha irmã. Hoje, logo pela manhã, o que o Senhor ministrava muito forte no meu coração é retornar para Deus, e Deus retornará para vós. Que confirmou aqui pela palavra que podemos ver, né? No versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, acontecem em nossa vida não só para prestarmos atenção em muitas coisas, não só para tirarmos grandes lições, mas é para reconhecermos uma falta existente dentro de nós, que chamamos muitas vezes de um grande vazio, né? O que é nosso Senhor Jesus Cristo? Pois muitas vezes só o buscamos quando estamos passando por algum problema. Possivelmente é nesse momento aí que está acontecendo na sua vida, né? A qual você se recordou de Jesus, a qual você está clamando a Ele para que te ajude nessa situação. Pois bem, é essa falta aqui que temos, né? A qual, quando reconhecemos que o Senhor, que só o Senhor consegue aqui nos preencher em nossas faltas e em nossos vazios, vemos que todas as outras coisas passam e só Ele permanece conosco até o fim. Então, meu irmão e minha irmã, neste momento, possivelmente que você está passando, resiste ao inimigo, que ele fugirá de vós, que é o que nos traz a palavra. Mas aqui se humilha perante ao Senhor. Reconheça que essa falta que você tem, esse vazio, só Ele preenche. E que essa situação que te fez buscar o Senhor foi preciso. Não para que haja murmuração, não para que haja irritabilidade, mas para que haja um reconhecimento da sua parte e de minha parte também, para que a gente reconheça que nessas situações aqui quem pode fazer algo por nós grandiosamente é o Senhor, pois só Ele nos dá discernimento, só Ele nos dá sabedoria, só Ele não nos deixa cair em nossas misérias. Ou seja, nossas iras, nossas muitas irresponsabilidades e tantas outras coisas. Nos humilhando perante ao Senhor, vemos que o riso do mundo se transforma aqui, perante ao Senhor, numa humilhação, mas humilhação que gera vida, né? Por isso nos traz aqui: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Não tem nada a ver, muitas pessoas acham que quando nos traz aquela palavra, né? Que os humilhados serão exaltados. Não existe isso na Bíblia. Existe isso daqui. Aquele que se humilha perante o Senhor será exaltado. Senão você vai ficar aí com uma falsa ilusão das Sagradas Escrituras, onde pessoas deturpam a palavra, né? Ah, os humilhados serão exaltados. Vai continuar se humilhando e vai continuar se lascando. Mas quando você reconhece que nós temos que nos humilhar perante ao Senhor, aí sim Ele nos exalta. E aí a gente vai reconhecendo que muitas coisas acontecem em nossa vida não para que a gente se arrependa de algo ali, né? Mas que a gente se arrependa do tanto de tempo que a gente estava afastado do Senhor, desse vazio que só Ele nos preenche. Então, meu irmão e minha irmã, a palavra nos traz aqui, né? Deus resiste aos soberbos. Por que resiste aos soberbos? Porque enquanto não houver este reconhecimento que Deus, só Deus pode nos preencher, que só Deus
é o nosso caminho, só Deus é o caminho, a verdade e a vida, iremos ainda ficar passando por muitas situações e aqui só xingando, falando que a gente é isso, aquilo, que a gente não tem sorte, ou tantas outras besteiras, né, que saem de nossa boca. Mas não. Se você reconhecer nesse momento que essa situação que está acontecendo na sua vida, que está te causando esse incômodo, foi necessário para que você reconhecesse a falta que há dentro de você, que tem que ser preenchida por Deus, aí você vai ver que aqui, ó, entristecei-vos, cobri-vos de luta e chorai. Mas o que é isso daqui? É reconhecer o tanto que eu estava afastado de Deus. Reconhecer aqui que o nosso riso, ele, aqui, ó, transforma esse vosso riso em luto. Por quê? Muitas vezes eu estou dando risada da situação, que não sei o que, muitas coisas. Não. Quando eu reconheço que aquela situação me conduziu a Deus, eu tiro esse riso do mundo. E aqui o riso em luto e vossa alegria em desalento. E aqui o que acontece? Vou viver aqui de luto? Eu vou viver aqui chorando? Não. É reconhecer que essa falsa alegria do mundo não tem nada a ver com a alegria que só Deus nos dá. Por isso nos traz humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Então, é reconhecer, é sair das alegrias fingidas do mundo e reconhecer aqui diante de Deus que eu tenho uma graça maior, que só Ele pode me dar. À medida que eu for me humilhando na presença do Senhor, Ele vai me exaltando, vai devolvendo aqui, né? Fazendo eu reconhecer novamente meu nome, fazendo eu reconhecer que eu tenho um propósito maior, fazendo eu reconhecer o sentido da vida. Então, meu irmão e minha irmã, essa situação desconfortável, possivelmente que está acontecendo na sua vida, não é um castigo, né? Não encare assim. Mas nesse momento que você está reconhecendo aí que tem um vazio, que você está buscando ao Senhor, Senhor, me ajuda nessa situação. Só que essa situação aconteceu muitas vezes para você reconhecer que esse vazio, que esse buraco interior que temos aqui, só Deus pode preencher. E o tamanho desse buraco, o tamanho desse vazio, é do tamanho da falta de Deus dentro de nós. Então, meu irmão e minha irmã, olha como nos traz a palavra aqui. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então retorne para Deus, que ele retornará para vós. Essa situação não é para ser um castigo, mas para que você reconheça que a situação aconteceu para você entender que o que falta na sua vida é Jesus Cristo. É Deus Pai Todo-Poderoso, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, é a Virgem Maria. Então, chegai-vos a Deus. Nessa situação, não busque o Senhor só como forma aqui para Ele te ajudar nessa situação, mas buscando, a partir da situação, reconhecendo que temos um vazio, que temos um buraco aqui dentro de nós, que é do tamanho do Senhor e só Ele pode preencher. Chegai-vos ao Senhor, retorna, meu irmão, para Deus. Reconheça que, mediante a situação, foi um condutor para você retornar para Deus. Retornando para Deus, Ele retornará para vós, confirmando pela palavra aquilo que o Senhor ministrava muito forte no meu coração esta manhã. Reflita neste dia. Resiste ao inimigo, meu irmão. Essas situações que muitas vezes acontecem na nossa vida não é para ficarmos reclamando, não é para ficarmos murmurando, porque reclamação e murmuração é uma exaltação para Satanás. Enquanto nessa situação busquemos ao Senhor o preenchimento aqui de nós, para nós reconhecermos que o que falta em nossa vida é o Senhor. Que nenhuma situação, por mais contrária que seja que aconteça na nossa vida, não é capaz de tirar o Senhor do centro de nossa vida, pois reconhecemos que nos humilhando perante o Senhor, Ele nos exalta. E que essa situação ou outras que possam vir só serve para aumentar mais a nossa fé e nos agarrarmos mais ao Senhor. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Toda dor passa, porque quando entendemos que o Senhor nos preenche, nós nos apegamos firmemente a Ele. E Ele, diante de toda e qualquer situação, Ele permanecerá conosco
até o fim. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual é a situação que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se é uma perda de uma pessoa, um fim de um relacionamento que você achou que ia ser até o fim. Não deixe que nenhuma situação vos entristeça, mas se humilha perante o Senhor e não tenha medo de dizer: Pai, eu não sei por que está acontecendo isso na minha vida, mas eu entendi que tendo o Senhor no centro da minha vida, me preenchendo todos os dias, eu resisto ao inimigo, para não cair em nenhuma tentação, em nenhuma tristeza, ou seja, o que for. Ele fugirá de perto de mim, e o Senhor vai chegar a mim, e eu chegarei mais a Ele. Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Toda situação passa, e o Senhor permanece. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.